O ex-assessor Queiroz confessou que pegava parte dos salários dos funcionários do seu gabinete. O MP declarou que era inverossímil que você não tivesse ciência. Você admite que ocorreu isso no seu gabinete? Isso não aconteceu. Você sabia que toda essa espuma, todo esse ataque a tentar destruir a minha reputação, nunca teve início um processo criminal contra mim? Eu nunca respondi criminalmente por isso. Mas o Queiroz assumiu a rachadinha? Assim, o Queiroz tinha ali no gabinete, ele cuidava de uma parte da minha assessoria que trabalhava em rua. Fazia panfletagens, fazia eventos e tal. E ele tinha autonomia sobre esse pessoal e ele fala que ele fazia isso. Foram mais de 30 assessores meus que foram investigados, quebra de sigilo, né, de 11 anos para trás, Vilela. Você imagina ter que explicar 11 anos para trás de tudo que você passou no seu cartão de crédito, que você pagou. Essa devassa, 11 anos para trás, foi feita na minha vida. Sabe quantas ligações tem financeiras minha com assessor? 0. Você sabe quantos assessores disseram que eu cobrei alguma coisa do salário deles de volta para empregar no meu gabinete? 0. Então, assim, não tem absolutamente nada. Por isso que é importante esse espaço aqui. É verdade que Queiroz assumiu a autoria da ação? Ele falou que tinham pessoas que ele tinha empregado que ele cobrava uma parte de salário. E que ele não tinha, além de, obviamente, não ter minha concordância, ele bota lá no papel, ele fala que eu jamais tinha conhecimento disso. E, mais uma vez, mais de 30 pessoas, Vilela. Se achasse que tivesse alguém que tivesse... Se eu tivesse pedido alguma coisa desse tipo, não falaria naquele momento para poder, sei lá, fazer uma delação, alguma coisa? Ninguém. Porque não tinha... Vilela, eu passei 16 anos da minha vida sem ter uma acusação de nada. Bastou o presidente Bolsonaro se eleger, isso aí foi em dezembro de 2018, logo após as eleições, que começam a aparecer as narrativas, que é uma forma de você, aqui no Jogo do Poder em Brasília, manter uma espada, né, sobre a minha cabeça para tentar, enfim, ele ter alguma ascensão sobre mim, que não aconteceu. Então, assim, outra narrativa que era mentirosa, que eu acho que é importante emendar nessa pergunta para esclarecer, é que tem muita gente... Não, isso aí é uma franquia que eu tinha. Mas era isso que você falava, não? Não era isso. Isso é uma franquia que eu tinha. Você imagina, o Ministério Público me acusando de lavar dinheiro numa franquia. Totalmente auditada, controlada pela franqueadora, uma loja de marca renomada. Não teve nada disso. O que eu apurei aqui é que a loja de chocolates do Flávio recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo em valores redondos e idênticos. GPS e escutas comprovaram que os assessores não trabalhavam. Eram seus assessores que gastavam esses valores da sua própria loja? Tanto é que o Ministério Público faz esse carnaval todo e no final fala que não tem como comprovar que o meu patrimônio é incompatível com a minha renda. Quem tem comércio aqui que... Hoje menos, mas antigamente recebia mais em dinheiro espécie. Era um comércio, gente. Não, mas um monte de comércio que chamou atenção dinheiro, foi esses valores iguais, né? Não, mas no final do dia, como é que funciona no comércio? No final do dia ou no final da semana, você junta a quantia, você vai no banco e deposita no banco, declarado no imposto de renda. Não tem absolutamente nada de equivocado com relação a isso. No debate vão te perguntar muito sobre isso. Podem perguntar, mas eu tenho, assim, expliquei rapidamente. Não. É óbvio aqui que tem o tempo que tem a galera que não vai concordar, mentir. Não é, tá aí, cara. Tanto é que, mais uma vez, eu nunca respondi um processo criminal por isso, apesar de todo esse carnaval em cima de mim. Então, eu sou ficha limpa, não tem problema nenhum, né, de esclarecer isso para quem quiser, né, obviamente, entender e ouvir as explicações, que tem cara que não quer saber de nada, vai continuar xingando aí na internet, sim. Né? E, enfim, aí não tem o que fazer. Uma coisa, você se compromete aqui, porque o Lula falou que era um absurdo o sigilo em cartão corporativo do Bolsonaro. Aí foi eleito sigilo em tudo. Você, se for eleito, Flávio, aqui, ó, para aquela câmera, vai colocar sigilo em tudo também, nas coisas? Ou não? Deixa aberto pra galera. Não, assim, vou te falar, a regra vai ser deixar aberto. Mas eu vou explicar duas coisas. Por que coloca? Primeiro, vamos lá. O Lula já gastou 1,4 bilhão em cartão corporativo. Eu não ganho isso num ano. 1,4 bilhão. Tá? O que o presidente gastava lá no cartão corporativo dele era nas viagens que ele fazia. Ó, vai ter uma viagem para fora, tem que pagar combustível do avião. Mas por que não pode abrir essas coisas pra gente saber? Isso tem que ser aberto. Isso tem que ser aberto. O Lula deve ter colocado sigilo para não mostrar que ele pagava diária de R$90 mil no hotel de luxo para ficar com a Janja passeando, fazendo passeio internacional. O presidente Bolsonaro... Mas não me enrola, você vai abrir, vai ser transparente. Olha só, vou explicar o cartão dele, pessoal. Você viu que ele não falou ainda. Vou falar, não vou fugir de pergunta nenhuma tua. Tá. Ele tinha um cartão, são 3 cartões corporativos, tá? Como funciona uma para as despesas do Palácio Alvorada, outra para essas viagens que eu falei, despesas fora, e o meu cartão pessoal, que ele podia todo mês gastar R$20 mil. E no que quisesse? No que quisesse, é sacar o dinheiro, jogar pro alto, jogava. Ele nunca nem fez senha para esse cartão.
Ele nunca desbloqueou esse cartão dele. Não usou. Em 4 anos ele nunca usou, zero. E os outros? Nunca Usava usou. pra quê? Todo mundo usou. Aí você vê pra que o Lula usa. É pra fazer festa, né? Enfim, pra... Não, mas o Bolsonaro usava pra quê? Ele não usava. Não os outros. Os outros era isso, tinha que pagar despesas de alimentação lá no Palácio do Alvorada, Mas que é onde falava mora o que usava presidente. pra motociata, por exemplo. Não, mentira. Mentira? Mentira. São as falsas narrativas. Tá. Não foi provado isso, E o Lula nada. fala que não vai botar, que vai abrir o sigilo, e tá botando sigilo de 100 anos em tudo, porque Sim, ele tem uma tudo, coisa tudo. escondida. Então eu quero fazer uma outra promessa aqui. Faz. Porque, só pra explicar. Por que é que às vezes você não abre o sigilo? Por exemplo, nesse cartão que ele vai comprar comida pra casa dele. Se descobrem qual é o fornecedor, né, de alimento, de envenenar bebida, alguém e tal. pode fazer a maldade de envenenar. Então, assim, justifica você botar ali, porque é uma questão de proteção da vida, da saúde. Putz, então você vai colocar também sigilo. Não, mas não vou colocar sigilo agora pra coisas que as pessoas podem Tudo fazer bem. a maldade contra mim. Ninguém tem uma quer lógica, saber o que né? você pede no iFood, Flávio. Querem, porque no iFood pode acontecer. Não, eu sei, mas a gente quer nos gastos. Alguém sobe Não é? ali. O cara pedindo um Alguém pega rabibão lá, uma esfirra no rabibão. Rapaz, alguém pega ali, o cara compra sempre a pista naquele lugar ali. Deixa eu falar, uma intercepta o motoboy. Uma falha de segurança na equipe É de verdade. segurança do pai dele aqui, hein? É verdade. Quando ele veio aqui, a gente pediu um monte de comida, fizeram a nossa produtora experimentar todas as comidas. Provar todas. E aí, a Jujuba, que foi o que ele mais comeu, não mexeu na comida, não. Porra, até nem Se a gente sei quisesse ter aqui, envenenado a Jujuba, Exato. tinha matado o presidente. Esqueceram de testar a Jujuba. Manda aí, Helene. Não pegue leve, hein? É. Você tá pegando leve. Com Thales, cara. Pega a pergunta. Abraço, Thales. Ó, é o seguinte, tem uma pergunta aqui, deixa eu só achar aqui onde que ela tá. Ó, o Batistão, ele falou o seguinte: o senhor homenageou, visitou na cadeia, treinou tiro e empregou a família do chefe do escritório do crime. Se isso não é com, Tava na minha lista aqui com a também. milícia, o que é? O Batistão fez essa pergunta. E várias pessoas associam a família Bolsonaro à milícia. Explica isso. Eu sempre defendi e sempre vou defender policial. Tenho admiração pelos policiais. Cara que dão a vida pela gente aí, pelo nosso direito de viver, e vou fazer sempre. Esse caso específico do Adriano, quando eu o conheci, eu conheci dentro do BOP, Batalhão de Operações Policiais Especiais no Rio de Janeiro, dando instrução de tiro pra mim como deputado. Então ele é um cara, uma referência. Exímio atirador, super respeitado na polícia. Eu conheci ele nessas condições. Pra encurtar a história, ele, como era um policial operacional... Os caras estão falando sigilo no iFood. Os caras Desculpa. Como ele era um cara operacional, ele tem na situação, ele e a patamo dele, que a gente chama, né, os policiais que trabalham com ele na viatura, eles foram acusados de ter matado um flanelinha em determinado local. E eu sabia, a gente tinha as informações que não era flanelinha, era um traficante de droga, ele estava preso. Então, como eu sempre defendi policial, para publicamente manifestar, estou aqui defendendo um policial injustiçado, eu fiz uma homenagem para ele, entreguei dentro lá do Batalhão Especial Prisional, onde ele estava, e logo depois, todos foram absolvidos. Todos, incluindo o Adriano. Só que eu acho que isso aí, né, depois disso, ele buscou um caminho errado. Quando ele estava preso, eu conheci a família dele, porque tinha um movimento de esposas de policiais militares que defendiam esses familiares, defendiam os direitos deles, porque muitos deles eram de fato injustiçados. Eles tinham uma liderança nesse segmento que eu sempre defendi. Então eu vi interesse de trazer para o meu gabinete para trabalhar comigo. Foi só isso. Agora, depois, se o cara começa a fazer besteira na vida dele, vai para o caminho errado, eu não posso ter responsabilidade de um troço que isso aconteceu faz mais de 20 anos. Mas continua a narrativa de que eu tenho alguma coisa a ver, né, com milícia. Só para deixar bem claro, desafio qualquer um aqui, Vilela. Pega aí 30 anos para trás todas as investigações sobre milícia no Brasil. Acha uma que tem alguma coisa falando de Bolsonaro ou de Flávio Bolsonaro. Não tem, porque é zero. Mais uma vez, eu nunca defendi bandido, sempre defendi pau em bandido, porrada em bandido, cadeia para bandido, bandido ser neutralizado pela polícia, se enfrentar a polícia. Então não tem nenhum compromisso com o bandido. Eu sempre defendi, sempre defender policiais. É verdadeiro que em 2007 você fez o discurso na tribuna da LERJ que defendeu as milícias, referindo-se a elas como um novo tipo de policiamento e afirmando não se pode simplesmente estigmatizar as polícias? O que estava acontecendo na época? Tá? Qualquer prédio que tinha 2, 3 policiais morando é milícia. Então, se tem uma rua onde moram 10 policiais e ele não deixa ter uma boca de fumo
na porta da casa dele vendendo droga pro filho dele, era milícia. Então, nesse cenário, a gente defendia a legitimidade dos policiais, mas não depois, quando começa essa prática de explorar a comunidade, né, cobrar pelo gás, cobrar pelo Wi-Fi, cobrar pelo gato net, enfim, começou a explorar o trabalhador. Obviamente, isso é crime, e eu nunca defendi esse tipo de prática, tanto é que acabei de votar. Como eu te disse, a gente aumentou, que entrou em vigor essa legislação, e eu sugeri lá para o Derrite, ele colocou, você aumenta a pena mínima para o crime de milícia privada. Passou a ser de 6 anos a pena, e a partir de agora, se ele sofrer essa condenação por milícia, seja a pena mínima, ele começa a cumprir a punição dele em regime fechado. Então, assim, não tenho nenhum compromisso com isso, vou trabalhar para libertar, inclusive, milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por milicianos, por traficantes. É um problema que porque isso aí não vai ter tolerância, mas está aqui explicado porque é que tentam me vincular a isso. Entendi. E, obviamente, isso é uma grande mentira, é uma falsa narrativa contra mim. E esse em 2006, você e o Brazão foram os únicos parlamentares a se posicionar contra a investigação lá que o Marcelo Freixo criou a CPI das milícias na porque ele era a pessoa, né, que começava a fazer, porque ele sempre teve um trabalho contra as polícias. Ele sempre... Cara, eu já subi morro para participar de reconstituição, né, de operações policiais, né, que esse tipo de político que diz defender direitos humanos, eles iam para prejudicar os policiais. Eu subia morro para não deixar que isso acontecesse, para a investigação acontecer de uma forma isenta. Então, assim, não tem, lá no começo a discussão ainda estava, né, muito incipiente. Ninguém entendia o que era aquilo. Não, era um fato novo, vamos dizer assim. E enquanto isso, queria que você falasse sobre a prisão do seu pai. Como que foi? Como ele tá? Como que tá a saúde dele? Como você avalia tudo que está acontecendo com ele? Você é o que está mais próximo, né? Assim, sempre que eu posso, eu estou lá com ele, né? Eu como sou advogado também, estou habilitado nos autos, eu consigo vê-lo com mais frequência. E eu tenho 2 dias na semana para vê-lo como filho, né? Quartas e sábados por apenas 2 horas, né? Então, e nos horários ali que são umas janelinhas limitadas, então é difícil, né? Parece que é feito de propósito para atrapalhar, inclusive a articulação política e para humilhar um cara inocente. Mas assim, pelo menos alguma coisa que dá um alento. O fato dele estar em casa agora, ele está mais bem cuidado, ele está conseguindo passar mais tempo sem aquelas crises de refluxo dele. A cela dele lá? O Vilela era um quarto bem simples assim, né? Sabe aquela pia de rodoviária? Cimento, banheiro tudo de cimento? Né, era limpinho e tal, mas enfim, não é um local onde ele né, mereceria estar, o que ele teve de porque não fez nada de criminoso. Todo mundo hoje cada vez mais tem a percepção de que foi uma farsa que o levou a ser condenado por isso. Por que ele está preso? Vilela, se ele tinha tanta convicção de que não fez nada, que ele voltou dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Ele falou, não, eu vou voltar para lá porque eu não fiz nada, eu vou responder e vou ser inocentado. Só que aí, como a gente vê aqui a lawfare, né, como é o termo jurídico que é usado, e essa... Como é que é o nome? Essa militância judicial. Sei. Nossa, deu branco aqui na expressão aqui agora. Não, tranquilo. Mas essa perseguição que começou a existir, não é de agora, em cima de pessoal de direita, ele não calculou que ia ser um processo como o que ele sofreu, cara. Um processo em que o relator é uma suposta vítima, o relator ele escolhe quem são os investigadores, o relator se mete nas investigações, ele manipula depoimentos, ele tortura, né, o Cid lá para falar coisa que não aconteceu, ameaçando a família. Os recursos que eram apresentados 100% negados, não só do Bolsonaro, mas de todo mundo que está respondendo no Supremo. Lá não era o foro adequado, né, porque ele tinha que se responder não no Supremo, mas em primeira instância, como aconteceu, né, com outros ex-presidentes da República. Ele foi julgado pelos seus inimigos, Vilela. O Alexandre de Moraes é um inimigo declarado dele publicamente. O Flávio Dino, antes de virar ministro, falava: o Bolsonaro é o demônio na terra. Tem queixa-crime contra o presidente Bolsonaro. Está na lei que não poderia, tinha que ser suspeito para julgar. Foi ministro da Justiça do Lula. O outro, o Zanin, advogado do Lula até ontem. Quer dizer, não passa na cabeça de nenhuma pessoa que raciocine, né, que tenha um mínimo de isenção, que isso foi um julgamento justo. Então ele sofreu, né, por isso está pagando um preço alto sem ter cometido crime nenhum. Mas, mais uma vez, ele é uma pessoa que, né, se Deus quiser, muito em breve a gente vai tirar ele dessa situação. Porque como ele está de saúde agora? Olha, assim, mais uma vez, essas crises do refluxo que ele tem, a saúde dele nunca mais foi a mesma, Vilela, desde que ele tomou aquela facada de ex-integrante do PSOL,
né? A gente é acusado de discurso de ódio, mas nós é que somos as vítimas do ódio material, Tem inclusive. gente até hoje que acha que foi fake, né? São uns idiotas, né? Mas, enfim, desde então nunca mais foi a mesma saúde dele e ele tem essas crises de refluxo, cara, que é um negócio meio... ninguém consegue identificar a causa exata disso, né? Pode ser multifatorial. Mas o que acontece? O cara fica soluçando. Sei. Aí para melhorar esse quadro dele, ele tem que tomar remédio forte, que dá efeito colateral de ele ficar com sonolência, dele ficar com desequilíbrio, tontura, né? Então, assim, a preocupação nossa sempre foi ele ficar sozinho, como ele estava lá no 19º Batalhão, cumprindo a pena dele. Não tem alguém pra... Porque assim, tem um botão aqui que você pode apertar se ele cair, mas se ele cair, bater a cabeça e ficar desacordado e começar a ter refluxo bronco, esperar ele morto. Botão. Como aconteceu, ele tomou um tom, bateu com a cabeça, demorou 24 horas para Alexandre de Moraes autorizar ele a ir para o hospital. Graças a Deus não foi nada grave, ele não ficou desacordado, mas podia ter sido. Ele podia ter sido encontrado morto naquela cela. E isso foi se agravando com o passar do tempo. Agora, com ele, caso ele consegue ficar mais tempo sem esse soluço. Ele estava 6 dias sem o refluxo, né, sem o soluço, e dá pena, cara, porque você senta do lado dele lá no sofá para conversar, nos momentos que eu tenho de visita, cara, ele tá cansado, que ele dormiu mal, né? Você imagina dormir com soluço. Dorme mal, tá cansado, daqui a pouco ele tá dormindo do meu lado, pois soluçando. Como é que você consegue dormir soluçando, cara? O soluço já incomoda você acordado por 10 minutos, né? Imagina você ficar um dia inteiro e ainda ter que dormir desse jeito. Então, os remédios causam esse efeito colateral. Em casa tem mais gente ali para estar observando ele, se precisar, né? Ele está fazendo lá a fisioterapia dele, está conseguindo fazer algum exercício. Então acho que ele está, graças a Deus, né, melhorando pelo fato de estar em casa. O lance da tornozeleira eletrônica, de meter a solda lá, o que ele falou pra gente ali que ele estava sob efeito desses remédios, né, e eu sei que uma dos efeitos colaterais também pode ser ele ter, né, alucinações. Surtado e achar... E aí o que ele falou é que ele achava que tinha uma escuta dentro daquela tornozeleira, né, ele fez ali tentou abrir, né, para se descobrisse que tinha uma tornozeleira ali, podia ser, né, alguma reviravolta na situação dele jurídica, vamos dizer. Eu imagino, né, que tenha sido isso, né, mas enfim, ele voltou agora para casa, vamos torcer para não Flávio, ele melhorar. Temos aí alguns pré-candidatos aí declarados que estão nas pesquisas, vamos lá. Caiado, por que não escolher ele para presidente da República? Vamos falar de cada um. Olha, o Caiado é um cara que é um conservador, ele é um cara de direita, fez um bom governo lá em Goiás, né? Mas assim, é uma pessoa que eu também acho que tem deu uma parada no tempo com relação às ideias. A gente precisa, né, de botar um governo modernizado. A parte que ele foi bem sucedido, a segurança pública, eu acho que ele podia ter feito muito melhor. Então, assim, eu acho que o Caiado, e as pesquisas mostram ele também que ele não tem uma grande aceitação por parte da população, né? Mas, enfim, é um bom quadro, né? Mas espero ter o apoio dele no segundo turno. Aldo, vamos falar do Aldo, cadê? É o segundo que está lá na lista geral. Por que não escolher o Aldo? O Aldo, cara, eu vou te falar, é uma pessoa que ela tem origem em partidos comunistas, né? Mas é uma pessoa que eu acho que tem um grande caráter, é uma pessoa que de um tempo para cá, de alguns anos para cá inclusive, ele se mostra uma pessoa que é um conhecedor do país, em especial dos nossos problemas ambientais. Eu acho que é um bom quadro também, mas também é outra pessoa que acho que não traciona perante a opinião pública, mas é um cara que eu respeito. Vamos colocar um cara aqui que da última vez falou que não sabia quem era. Renan Santos. Já sabe quem é? Do Missão, MBL? Por que não escolher ele para porque esse para cara presidente? Acho que não tem condições, né, psiquiátricas de governar nada, de mandar ninguém. Como assim? Como assim, cara, Fábio? eu vi o cara fazendo um protesto lá outro dia em cima de um palco lá, dizendo que o Flávio Bolsonaro impediu a revolução do nosso país. O cara tá com a espada na mão e um pirulito roxo na outra. Ah, não. O cara vai fazer revolução. O cara vai fazer revolução aonde? Com pirulito e uma espada? Isso não dá pra levar a sério também, né? Enfim, tá cometendo diversas calúnias contra mim. Aí ele vai conversar com os advogados aí. Quem mais tem aí? Coloca o próximo aí. Diretor. Eu acho que tá o Cury, né? Augusto Cury, que eu te falei, né? Que acabou de... o Augusto Cury, assim, eu tinha ouvido falar pouco dele, eu sei que ele é um escritor, é um né, best-seller, né? Best-seller, né? Então, intelectual. Eu de verdade não o conheço. E ele acabou também de... Eu acho que nem aparece nas pesquisas ainda, porque ele acabou de anunciar também a candidatura. O Zema,
que você tem para falar do Zema? Por que O não Zema... escolhê-lo para presidente? Olha, o Zema também é uma pessoa ali que tem uma grande liderança em Minas Gerais, que fez um bom governo, uma pessoa que você também espera é de que no futuro ele venha apoiar? Uma pessoa que a gente tá tendo algum diálogo. Eu acho que, assim, na verdade, nesse momento, Vilela, o que a gente tá... As pessoas que têm esse entendimento que a gente tem a eleição mais importante das nossas vidas esse ano. Você acha que o que Zema é uma pessoa assim? Por que é a eleição mais importante? Porque é o fim do ciclo do PT. O Lula que eu vou falar dele depois aqui, né? Mas assim, vamos falar do Bolsonaro. O Bolsonaro é um líder. O do Zema você já falou, então vamos colocar a foto do Lula. O Zema também eu respeito bastante, só para concluir. Coloca a foto do Lula, então, por que não mantê-lo no governo por mais 4 anos? Porque é alguém que já deu o que tinha que dar, é alguém que teve 3 oportunidades de tentar resolver os problemas do Brasil e não tem porquê o brasileiro dar uma 4ª oportunidade para ele não fazer de novo. Ele chegou ao governo com mentiras, ele está entregando um Brasil pior do que um Brasil que ele recebeu do presidente Bolsonaro, e é um fim do ciclo porque ele é uma pessoa que não cultiva lideranças, ele não tem ninguém, né, que possa dar sequência às bandeiras que ele defende, que eu acho que eu discordo completamente. Então, assim, eu acho que já deu o que tinha que dar. O Lula está cansado, o Lula tem ideias atrasadas, ideias velhas, não tem nada de oferecer para nossa juventude, por exemplo. Qual a expectativa que ele está deixando para os nossos jovens, Vera? Eu vi pesquisa recente, 80% dos estudantes aí de ensino médio estão concluindo o ensino médio sem nenhuma expectativa de conseguir um espaço no mercado de trabalho. Tá complicado. Mas você não tem um investimento aqui para que para esses jovens, esses adolescentes, estudem inteligência artificial, tecnologia, possam produzir, abrir a própria empresa, ou possam fazer um estudo no colégio junto a empresas, né, nesse modelo dual, para que eles possam ali já serem moldados pela empresa e já acabar o ensino deles com um emprego garantido. Não tenho expectativa de nada para essa garotada. Qual a expectativa que esse cara dá pro futuro do Brasil? Nenhuma. E o cara, com relação aos idosos, o governo dele, mais um escândalo de corrupção. O Lula era presidente da República nos maiores escândalos de corrupção do país. Mensalão, presidente Lula. Petrolão, presidente Lula. Agora, o roubo do INSS, presidente Lula de novo. O Banco Master, o cara deixou os nossos vulneráveis, aposentados. Ele está dizendo que é a direita que está envolvida no escândalo. Mas não tem pé nem cabeça isso. Então, é uma pessoa que não dá expectativa para os jovens e que roubou o futuro dos idosos. Quer dizer, não vai deixar nada de legado. E é interessante essa narrativa mentirosa, né? Quer dizer, então, que o presidente Bolsonaro faz um esquema de corrupção para beneficiar o filho do Lula. Pô, tá de brincadeira comigo. A CPI do INSS agora, quer dizer que tava lá senadores e deputados do PT comemorando o fim das investigações da CPI do INSS porque ela ia chegar no Bolsonaro? Não, porque ia chegar no filho dele, no filho do Lula. Então, assim, não tem lógica. E eu acho que isso a internet... E a quebra do tem um papel importante. Foi barrada, né? Não tem. Eles fizeram de tudo para blindar o filho do Lula lá. Então, assim, o aposentado que está me assistindo aqui agora, o idoso, quem precisa de um benefício de prestação continuada, que teve o desconto imposto no seu contra-cheque sem você saber por anos, o seu dinheiro pode estar na conta do filho do Lula lá na Espanha, onde ele está foragido, está lá, né, isolado. Por que ele não está aqui no Brasil? Está com medo de quê? Então, Vilela, esse é o legado que o Lula está deixando, de corrupção, de descrédito moral, alguém que persegue, né, os seus opositores políticos usando a máquina pública, alguém que é recordista em criação e aumento de impostos, né, foram a cada 37 dias um aumento ou criação de impostos. Ele olha para o empreendedor e vê como um vilão, em vez de entender que é o cara que precisa sim ter uma redução de carga tributária, porque ele gera emprego nesse país, é ele que vai empregar os jovens, é ele que vai empregar os adultos formados, é ele que vai dar uma oportunidade para um idoso trabalhar. Quem gera emprego são os empreendedores. A gente não pode sufocar com imposto e tributação esse pessoal. Então, assim, não tem nada de bom para falar desse governo. É difícil achar alguma coisa assim. Eu vejo muito os vídeos, né, de algumas pessoas perguntando: vem cá, que você vota em quem? Bolsonaro ou Lula? Meu cara, Lula. Tá falando uma coisa de bom que ele fez. Não sabe. Então, assim, não tem o porquê de não haver uma mudança no Brasil, porque a gente precisa resgatar a esperança do povo brasileiro, precisa resgatar a fé do povo brasileiro. Tá? Então, assim, mais uma vez, eu acho que eu tô nessa missão, ô Vilela, porque para mim é projeto de Deus. Eu acho que até viralizou recentemente um vídeo de uma profetisa, que eu estava nos Estados Unidos, num culto lá na Igreja da Comunidade das Nações, ela falando que é um grande furacão, redemoinho, ia atingir o país, já parecia que ia tocar a sua família, mas não ia tocar.
que o Brasil ia ter mudanças e que o Deus estava dando, né, um livramento para o Brasil por causa de mim, né, Flávio Bolsonaro, que eu tinha uma missão que Deus tinha escolhido e tal, uma coisa nesse sentido. E desde então eu fiquei na minha, né? Vou esperar os sinais de Deus, né? Então, sempre orando, pedindo ali sabedoria, né? Deus me dá estratégia, como é que vai ser, como é que não vai ser. E chegamos na situação que estamos hoje. E eu acho que o que está acontecendo só pode ser Deus mexendo no tabuleiro da vida. Você acha que aqui no Brasil, uma possibilidade para essa mudança acontecer. Do Lula desistir, se você subir muito nas pesquisas? Eu acho difícil, porque, mais uma vez, ele não deixou ninguém que possa substituí-lo. Não teve um encaminhamento. Eu acho que ele é uma pessoa vaidosa, orgulhosa. Eu acho que a Janja não deixa também, né? Então, ela tem que continuar viajando, né, na vida Você de acha que a Janja manda nele? Não tem nenhuma dúvida, né? Quem governa o Brasil é a Janja, né? Ele. É mesmo? Então, assim, a gente fica ali eu fico também aqui, assim, coloco o meu nome para isso, porque eu acredito que o Brasil tenha condições de fazer uma mudança, a gente olhar para frente de verdade, né, com equilíbrio, sem confusão, para cuidar de quem precisa nesse país. Vamos para as perguntas do chat. Você pode acalmar seus assessores, que eles estão pedindo para ir embora, mas não deu nem 1h30 de papo. A gente está começando ainda. Aqui tem as questões aí para a gente tratar, pelo amor de Deus, aí, né? Tem algumas perguntas. Todos os candidatos vêm aqui, tem que ficar pelo menos 2 horas, né? Que é o tempo que dá para. Vamos lá, compromisso marcado ali, mas vamos lá. Fala o pessoal que a gente já está indo, aquele famoso já estamos indo. O Thales Gomes, ele é cofundador e presidente da G4, ele mandou uma pergunta aqui. Ele tá falando o seguinte, pagou o superchat? Ele pagou. Ou ele atravessou aí? Propaganda, ele tá investindo. Olha só. Ele pagou. Ele fala aqui, senador, o Brasil tem hoje a 3ª maior população conectada do mundo, a maior base de empreendedores da América Latina e reservas estratégicas de minerais críticos, que são insumos direto da revolução da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a gente vê jovens brasileiros cada vez mais qualificados emigrando e as nossas empresas de tecnologia sendo vendidas antes de atingirem a escala global. Na sua visão, o que o Brasil precisa fazer nos próximos 4 anos para deixar de ser fornecedor de matéria-prima da revolução tecnológica e passar a ser protagonista dela? Olha, isso aí para mim é uma grande janela de oportunidade que o Brasil tem de investimento em tecnologia e inteligência artificial, que demanda, obviamente, muita energia, construção de data centers. Hoje a nossa legislação na parte de energia é uma grande colcha de retalhos, uma confusão que deixa a energia muito cara. Por isso a gente tem perdido muitos desses investimentos para o Paraguai, onde a energia é bem mais barata. E a regulamentação também aqui, né, da inteligência artificial, a gente tem que ter um olhar pró-empreendedor, que isso está faltando também a gente fazer. Agora, a gente tem que investir na qualificação de mão de obra. Mais uma vez, a gente tem 800 mil possibilidades de vagas aqui, Vilela, para jovens ou pessoas, quem tiver qualificado, 800 mil vagas para trabalhar com inteligência artificial.